Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente veio assistir aqui hoje é o review de One Piece 993. A configuração para a derrota de Kaido toma forma e o poder absoluto da forma dragão. É isso aí galera, é o vídeo do canal Mangake, o review do canal Mangake. Vamos ver então, de acordo com ele aqui, tá tendo alguma configuração aí de um jeito para derrotar o Kaido, talvez algum tipo de estratégia que eles estão formulando aí. E o poder absoluto da forma dragão, não sei o que exatamente seria isso, mas eu até vi um comentário bem interessante, que talvez o episódio 1000 de um inscrito meu fosse a forma do Kaido híbrida sendo revelada, talvez de alguma forma, talvez isso sendo revelado, quem sabe também. Eu não sei na verdade se a forma híbrida ela é considerada mais fraca ou mais forte que a forma 100% das feras, mas eu acho que seria interessante algo assim. Imagina o Kaido numa forma híbrida dele, seria bem legal. Acho que ele seria interessante ter uma batalha dele assim, demonstrando ele sendo um pouco mais poderoso ou algo do tipo. Então vamos ver galera como foi esse episódio aí. Se vocês estiverem gostando desse vídeo aqui do canal, já deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Kaido, a criatura mais forte do mundo, surgiu como algo indescritível, que apesar de suas derrotas e capturas, não demonstra um arranhão sequer de todas essas derrotas. E o único homem capaz de ferir de fato a fera foi Kozuki Oden, deixando para sempre sua marca na pele de aço do dragão. Durante uma entrevista que ocorreu em um evento, Eiichiro Oda afirmou que não sabia como Luffy iria derrotar Kaido. Ele o fez tão forte que uma derrota para Luffy ainda não havia sido desenhada em sua mente. Mas parece que ele achou o caminho e sutilmente nas entrelinhas vem preparando o caminho para isso. Quer saber como o Luffy vai derrotar Kaido e claro, o destino final de Okiko? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Bora. Tem teoria aí pelo visto. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Acho que estão, né? Que capítulo foi esse? Que cena brutal foi essa no final do capítulo? O que aconteceu com a Okiko? Ela se salva? Ela sai dessa? Ou seria o seu fim? Além disso, Oda vem sutilmente configurando coisas bem interessantes sobre como Kaido vai ser derrotado. E eu queria compartilhar com vocês. Então assiste até o final esse vídeo porque tá bem legal. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão Mangalático, já tá ligado? Deixa aquele like para dar uma fortalecida. Agora com vocês, todos os segredos de One Piece 993. Começamos com a história de capa de Bege, onde finalmente temos o casamento de Lola com Butch. Olha que curioso, uma forma perfeita de amarrar a história de Lola, sua vontade de se casar, a unindo diretamente a família Bege. Mas esse seria de fato o fim desta história de capa tão longa? Eu sempre me perguntei por que o Oda esticou tanto esta história de capa. E talvez seja um dos únicos que ainda acho estranho que esta história de capa, especificamente do Bege, se passa durante a Reverie, que já se passou há dias ou mesmo semanas atrás, quando vamos para a história principal. Porque essa história de capa é focada durante esse período no passado. É bem possível que a história de capa ainda não tenha realmente acabado e podemos ter algum tipo de reviravolta em relação ao grande esquema das coisas para o final. Quem sabe Oda finaliza essa história de capa com uma grande frota da marinha passando ao fundo, ou mesmo a frota dos chapéus de palha se mobilizando em alto mar. Eu espero que realmente o Oda nos dê um final mais interessante, porque quando ele se dedica a tanto tempo assim para histórias de capa, é porque ele realmente quer nos contar algo. Já o capítulo abre com o Festival do Fogo na capital das flores. E embora todas as pessoas ali estejam sorrindo, todas elas no fundo temem Orochi e Kaido. E o Festival do Fogo é bem emblemático porque é o único dia que todos ficam felizes, porque é o único dia que Kurozumi Orochi acaba deixando a capital das flores. As pessoas estão contando e relembrando histórias, sonhos sobre como os Kozuki estão lutando agora contra o próprio Kaido e Orochi lá em Onigashima. Já que o Festival
do fogo. É o único dia em que eles praticamente ficam livres para poder sonhar. É o dia de relembrar. Isso aqui é muito importante, hein, galera, porque Oda agora configurou o povo da capital das flores, que mesmo vivendo bem melhor do que as pessoas de Kuri, a cidade das sobras, estas pessoas da capital ainda acreditam nas palavras de Lady Toki e, claro, nas palavras finais de Oden. No início do arco de Wano, parecia em muito que todos da capital das flores eram pessoas que haviam de fato esquecido os Kozuki e se tornaram snobs quanto às coisas que aconteciam fora da sua capital. Mas não, realmente eles sempre viveram com esse medo. E o círculo de apoio de Orochi e de Kaido parece ser bastante pequeno nesse ponto, se resumindo somente aos seus exércitos, que claro ainda são bem grandes. É legal que os festivais de fogo existem realmente no Japão. E na cidade do Eiichiro Oda, em Kumamoto, o festival se chama Hinokuni Matsuri. É um festival bem interessante, pesquisem aí depois. Agora vamos para Onigashima, onde Queen está utilizando as balas de praga Ice Oni. Essas balas são interessantes porque transformam as pessoas em gelo e todas eles ganham chifres e mandíbulas. Que fantástico esse golpe, elas assumem as formas realmente de Onis, os ogros presentes nos contos de Momotaro, muito utilizado agora no arco de Wano. Queen começa a se mostrar a mais perigosa calamidade até agora, pelo menos na minha opinião. Eu fico curioso para saber o que o King realmente pode fazer, porque as armas do Queen, sua durabilidade e sua força vem se destacando bastante até agora. Bom, esses Ice Oni, as balas que tornam os homens em demônios de gelo, parece também algo vindo diretamente de Caesar Claw e suas invenções malucas lá de Punk Hazard. Claro que Queen parece ser um criador de mão cheia, e sim, talvez foi ele que fez. Mas talvez temos Caesar aí fornecendo algum tipo de criação maluca, realmente uma fórmula para Queen. O comentário de Big Mom sobre os numbers simplesmente começa a fazer sentido agora. E pensando um pouquinho mais, indo um pouquinho mais alonge, no vídeo de SBS que eu fiz, eu comentei sobre a possibilidade do Dr. Vegapunk ter criado Edward Weevil usando o fator linhagem do próprio Barba Branca. Weevil então seria um clone de Edward. Isto faria ele ainda o filho do Barba Branca, mas não seu filho de fato biológico. E a idade do Weevil, que é de 35 anos, bate muito bem com o tempo que Vegapunk e Judge fizeram os estudos e descobriram mais sobre o DNA ou o fator linhagem. Explicaria muitas coisas, incluindo como o Weevil tem a força de Edward Newgate em seu auge. Isso também me faz pensar em outra coisa. Quem garante de fato que Yamato seja realmente o filho biológico de Kaido e não também um experimento vindo diretamente de Punk Hazard, que assim como os Numbers, acabou adotado por ele. Bom, guardem esses devaneios aí que eu acho que pode ser usado mais pra frente. Quanto a essas balas, se forem realmente feitas por Vegapunk ou mesmo Caesar, juntos, se Queen se apoderou desta tecnologia vinda de lá, nos faz realmente temer quando tentamos visualizar quais sejam as novas criações do Vegapunk que virão para substituir os Chichibukais. Bom, mudemos para o Luffy, para o Sanji, que se depara com um usuário da Smile para lá de curioso, cuja a sua mão na verdade é a metade superior do corpo de um gorila. E ele parece ser bastante forte porque os seus socos são bem destrutivos. Então Luffy acaba se preparando para lutar quando vê chegando mais um exército. Mas Sanji fica com raiva, dizendo que Luffy deve guardar as suas energias. E Luffy logo retruca que Sanji sozinho vai demorar para derrotar aquela quantidade de inimigos que vem se aglomerando. Já o Sanji esbraveja que pode derrubar todos eles, todos esses inimigos, em apenas 10 segundos. Mas no entanto, enquanto ambos estão discutindo, surge Jinbe, o Cavaleiro do Mar, e facilmente cuida de todos os inimigos ao seu redor. Sanji fica extremamente irritado e é muito legal ver esse ciúme dele aparecendo nesse ponto, em como Jinbe casualmente estragou o seu show e resolveu tudo em menos de um segundo. Primeiro de tudo, aqui vemos uma coisa bem curiosa: o Onigashima se dividindo em andares. Luffy ainda parece estar bem longe do topo. Me deixa um pouquinho ansioso se teremos outro caso do Luffy correndo por aí aleatoriamente e lutando contra inimigos fracos por vários capítulos, antes de por fim conseguir uma luta
de verdade. Certamente o Luffy não vai alcançar o topo de Onigashima até que as bainhas infelizmente sejam derrotadas. Então vai demorar um pouquinho para que ele chegue lá em cima, sim. Ou uma linha que eu espero que talvez o Oda possa seguir é que esses 5 níveis que faltam em forma de andares seja para preparar Luffy para a luta, onde, quem sabe, uma batalha importante possa realmente acontecer em cada um dos níveis diferentes e onde o Luffy aprimora mais ainda o seu Ryuou. Eu me sinto um pouco desapontado por não ver o Luffy aqui usando o Haki do rei para derrubar o número insano de piratas das feras de baixo nível, porque é um poder que eu sempre gosto de ver sendo utilizado. Mas aqui ficou bem claro de por que ele não faz isso. Luffy está guardando toda a sua energia para os adversários mais difíceis. Na hora certa veremos esse poder surgir com toda certeza. E espero que Kid nos mostre um pouco também. Mas eu acho que vai seguir essa linha, galera. Cada andar um inimigo para o Luffy vir treinando um pouco mais. Cortamos para Yamato, Shinobu e Momonosuke. Tem um gato observando eles. E ele informa Bao Wang sobre a localização tanto de Yamato quanto de Momonosuke, que acaba repassando esta informação para a Calamidade King, o Fogo Selvagem, que anuncia a todos os seus subordinados que grande parte dos intrusos são samurais servindo diretamente ao clã Kozuki. Se eles puderem matar Momonosuke, a batalha vai terminar facilmente. Todos devem focar seus esforços para cortar a cabeça de Momonosuke. Eis que Sasaki aparece com a tropa blindada de Kaido. Todos eles atiram em direção a Momonosuke, mas Shinobu heroicamente protege o garoto com seu próprio corpo. E no momento em que Shinobu veria o seu fim, surge Yamato e a salva, ficando frente a frente com Sasaki e as tropas blindadas. Por isso digo que é muito difícil moldar as próximas lutas em One Piece que vão acontecer agora no arco de Wano. Eu creio que todos os fãs teorizaram que Franky indo pra fora levando um Number no seu encalço se encontraria com Sasaki e lutaria com ele. Mas não, quem poderia imaginar Yamato encarando ele nesse ponto. Eu não sei vocês, mas o Ruzu está se tornando o meu Toby Roppo favorito dentre os 6. Simplesmente porque o Oda sabe criar intrigas apenas com os seus olhos, que nem aparecem na verdade. Mas absolutamente eu gosto muito do Ruzu. Também curti muito essa tropa blindada novamente com o Sasaki. Eu gosto de vilões secundários aparecendo. Espero que mostre um pouquinho mais dos seus poderes. Mas eis que na cúpula de Onigashima temos o boss final, Kaido, que murmura ter visto a sombra do passado de Oden nesse ataque vindo das bainhas vermelhas. Mas, como ele pensava, as bainhas vermelhas não são de fato Oden. Kaido acaba se levantando dizendo que nunca haverá um samurai tão forte quanto Kozuki Oden e que o poder deles não é suficiente para o matar. O ferimento causado pelo golpe das bainhas vermelhas com o Togen Totsuka fez realmente Kaido vir a sangrar, o que é um fato e tanto, mas ainda não é o suficiente para reabrir o antigo ferimento que Oden lhe causou por completo. Sabemos que o golpe mais poderoso de One Piece, sem dúvidas, galera, é o golpe limpo de espada. Se vocês voltarem em retrospecto durante todas as lutas de espadachins, todos os golpes que atingiram os seus alvos nocautearam eles. Kaido recebeu um golpe de Oden e não caiu. Agora ele recebeu mais um golpe em cheio de 4 personagens fortes e combinados e também não foi derrotado. Isto por si só mostra que o nível de Kaido é diferente de qualquer personagem que você já tenha visto no mundo de One Piece. E eis aqui a grande sacada de Oda. Eu sempre acreditei e ainda acredito que o Zoro vai reabrir sim esta ferida e enfraquecer Kaido, enquanto o Luffy vem para o finalizar. Esta frase de que nunca haverá um samurai tão forte quanto Oden não foi jogada à toa. Podem anotar aí. Zoro pode não ser tão forte ainda nesse ponto quanto os mais fortes dos retentores de Oden. Principalmente porque aqueles que suportaram os 20 anos têm a sua vontade agora no seu limite. Lidar com Ema mostra que a vontade do Zoro
de um espadachim é incrível. Não quer dizer sobre a sua força, mas obviamente também diz que seus ataques serão mais poderosos e destrutivos após ele domar esta lâmina, porque haveria uma razão óbvia para Oda ter adicionado esse detalhe sobre ninguém nunca ser capaz de domar a espada Ema desde que Oden morreu. Ou seja, nenhum bainha consegue domar aquela espada. Zoro trocou golpes contra Denjiro e ambos pareciam bem equilibrados, mas isto foi antes da sua atualização. E agora, quando ele por fim dominar a nova espada, meus amigos, se preparem. Podemos pegar Tenguyama Hitetsu, que fez um alarde sobre o Zoro lá no capítulo 955. E aliás, sabemos que Hitetsu conhece bem espadachins e é de fato um ferreiro muito famoso. Ele mesmo elogiou a força do Zoro quando sugeriu que Ema se tornaria uma lâmina negra nas mãos de Roronoa Zoro. Mesmo Kawamatsu, que dizem estar nivelado com os poderes de Ashura Doji e Denjiro, ficou continuamente impressionado com Zoro. Então sim, esse é o arco que vai cimentar Zoro para desafiar o título de maior espadachim do mundo. Ele deve com certeza reabrir aquela ferida do Kaido, ou quem sabe fazer uma nova. Quem sabe aí no decorrer dessa luta um chifre não seja cortada, porque nos contos de Momotaro, antes da derrota do Oni, o seu chifre é cortado. Então Luffy certamente deve aparecer para dar o golpe final, ter uma luta e tanto, mas Oda achou o caminho para derrubar a fera. Mas por enquanto Kaido ainda é absoluto e ruge no ápice desse capítulo, mandando um Kamaitachi, ou as lâminas do vento, de sua boca, e com isso cortando o braço inteiro de Okiko. Primeiro de tudo, parece que eu realmente acertei sobre os elementos do taoísmo. Eu disse um pouquinho sobre isso no capítulo anterior, só falta agora Kaido soltar gelo nos próximos golpes. Já esse painel de Okiko foi mais brutal do que eu realmente esperava. Quase parece que todo o lado esquerdo, incluindo o ombro e metade da sua espada, se foi com esse golpe. Eu espero realmente que ela sobreviva, porque é a minha bainha favorita. Se ela sobreviver a esse golpe, esta é a melhor coisa que poderia vir a acontecer com Okiko agora, porque praticamente vai garantir que ela estará viva até o final do arco de Wano. Mas mesmo assim os danos parecem ser maiores do que aparentam nesse ponto. Onde está Lau? Parece que faz tanto tempo desde que vimos o Lau pela última vez. Pelo menos na minha opinião, a partir do momento em que ele foi libertado da prisão por Jazz Drake e a sua chegada à propriedade de Kaido, eu tenho uma sensação esmagadora de que Lau terá muito a ver com os trágicos acontecimentos no final desse arco. E eu sinceramente também não sei se o Lau pode recolocar esse braço da Okiko, hein galera. Porque se pegarmos o que já vimos do seu poder, toda vez que ele fez transplantes, ele usou os seus poderes para unir partes do corpo, como vimos com o Monet. É algo que foi cortado utilizando os poderes dimensional da Ope Ope no Mi. Então não tenho certeza se ele pode consertar coisas que foram cortadas para valer, se assim pudermos chamar. Ele certamente não consertou seu próprio braço lá em Dressrosa quando foi cortado, e precisou de Léo para costurar, e a princesa Mancherry utilizando a sua cura. É por isso que eu não tenho certeza se ele realmente pode fazer isto nesse ponto, porque o Lau faz sim cirurgias, mas a parte da cura que é um tanto quanto preocupante. Parece que a tragédia começou. E é isso, que capítulo, hein, meus amigos? Fantástico, brutal essa cena de Okiko. Espero que ela saia bem dessa. Mas os danos realmente parecem um pouquinho maiores do que somente um braço arrancado. Onde está Lau? Surja Lau e mostre um pouco dos seus poderes. Espero que a Ope Ope realmente dê para curar ela ali. Mas pelo que já vimos, ele não conseguiu colocar o seu braço no lugar. Precisou realmente de Léo e Mancherry para costurar o seu braço. Claro que pode ser porque ele estava cansado do duelo contra do Flamengo e de fato possa realmente fazer algo aqui para salvar a Okiko. Ou temos Marco chegando na jogada. Faz total sentido ele chegar e regenerar um pouco os danos que o Okiko sofreu. É uma ótima jogada. Também acho que pode vir
a acontecer. Anotem aí, Marco a Fênix mostrando seus poderes regenerativos sendo utilizados em outras pessoas que, apesar de ser um pouco mais fraco do que acontece com ele, talvez realmente possam curar o braço de Okiko. Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostou, deixa um like para eu saber. Compartilha com seus amigos, chame aqui pro canal porque é de vocês. Até os próximos, valeu por assistirem. Fui. Cara, as teorias do Evandro são maravilhosas, eu curto demais o jeito que ele fala, expressa o que ele acredita sobre o que vai acontecer em One Piece. Então as opiniões que eu vou dar aqui não necessariamente levem como uma crítica à teoria dele, porque eu não entendo nem de perto o que ele entende de One Piece, com certeza, nem que muita gente entende, tanto que eu não assisti, né? Mas eu gosto de teorizar e falar sobre isso também, adicionar algumas coisas possíveis, porque eu acho legal. Então, tipo, vale sempre ressaltar, eu acho que o Oda tá muito focando, principalmente lá no início da história que o Evandro tava contando, que o Oda sempre tá, atualmente, agora em um ano principalmente, reforçando o fato do Oden. Reforçando o Oden muito. Então, tipo, dá pra imaginar que em algum momento vai ser, talvez, revelado ou mostrado realmente que os danos que o Kaido tá sofrendo, de certo modo, são muito mais relativos a algo psicológico que ele está passando pelas lembranças do Oden, do que necessariamente refletindo o poder diretamente dos bainhas, que também pode ser algo que possa refletir, é claro, porque claro que os bainhas também estão tipo, com sangue nos olhos querendo destruir o Kaido, que também obviamente torna eles mais poderosos, isso não tenho dúvida, mas pode ser muito reflexivo ao fato do Kaido estar psicologicamente abalado pelo Oden, e ali ele tá sentindo esse peso e isso tá ferindo ele. E apesar de eu achar bem interessante a ideia do Evandro ter dito que os próximos ali 5 andares, acho que chama, pra alcançar lá onde o Kaido tá, seja lugares pra treinar o Luffy, eu ainda acho que é meio improvável de acontecer, se eu parar pra pensar, porque se os tripulantes ali, amigos do Luffy, já não deixaram ele lutar contra inimigos de baixo nível que o Luffy venceria em 1 segundo também, porque se o Jinbe conseguiu, o Luffy também conseguiria, e eles disseram aquilo que era porque eles não queriam que o Luffy se cansasse pra utilizar do máximo dele lá em cima contra o Kaido. Eu acho que quando aparecerem inimigos mais poderosos vai ser mais chance ainda de não deixarem. Então eu acho que o mais provável de acontecer, primeiro que eu gosto muito dessa teoria de nos próximos andares ser inimigos mais poderosos para serem enfrentados, só que eu acho que não vai acontecer do Luffy ser diretamente o que enfrenta para treinar. Eu acho que o Luffy já debateu o que ele precisa para lutar contra o Kaido e só vai ser revelado quando ele chegar lá em cima, quem sabe uma transformação nova, uma usabilidade melhor do haki avançado, sei lá. Então eu acharia mais interessante se cada desses andares aparecesse um tripulante ali do Luffy pra dizer, não, segue em frente que eu vou enfrentar esse daqui. Por exemplo, agora apareceu o Jim que derrotou fácil, então eles ainda vão acompanhar o Luffy mais adiante. E já tem o Sanji junto, então já tem 2 andares aí pra cada. Depois pode aparecer o Zoro, pode aparecer a Robin, pode aparecer outros ali também. Quem sabe até de fora da tripulação do Luffy que estão ali pra ajudar junto também, quem sabe. E por mais que eu goste da ideia do Zoro cortando o chifre do Kaido, que faz muita relevância à história e que todo mundo fala, eu ainda acho que é uma coisa que possa não acontecer, porque se o cara parar pra perceber, todo mundo sempre comentou que o Oda muda as coisas quando ele descobre que alguém descobriu o que vai acontecer. E por mais que seja algo bacana que todo mundo queira ver, se tornou já algo que todo mundo imagina que possa acontecer. Então eu acho que não vai acontecer do Zoro cortando o chifre do Kaido. Eu acho que talvez o Zoro sim tenha alguma relevância na batalha pela própria fala do Kaido de que nunca vai existir um samurai tão poderoso quanto o Oden, mas pra uma batalha talvez eu acho que cortar o chifre do Kaido possa não acontecer, entende? Talvez possa ser algo até mais subliminar ali entre a luta do Luffy e do Kaido mesmo, ou com os dois lutando, que nem eu lembro quando foi a luta do Barba Branca contra o Akainu, que, claro, no mangá foi bem mais brutal, né? O Barba Branca já perdeu metade da cabeça junto do bigode e tudo mais. No anime ele só perdeu metade do bigode, só que já dá pra entender que quando eu vi aquilo eu já percebi, cara, é a morte dele, porque essa é a marca registrada do Barba Branca. Então, e ele perdeu essa marca, então é algo que já demonstra, não, ele vai morrer, entendeu? E o Kaido possa ser algo parecido, só que quem sabe até contra o próprio Luffy, não precisa necessariamente ser um espadachim, ou quando vê na hora da derrota que o Kaido cai de costas no chão, o chifre dele quebra e cai, tá ligado? Como uma representação final, algo assim. Apesar de eu achar menos legal do que o Zoro cortando, eu acho que o Zoro cortando se tornou algo muito previsível pra acontecer. Eu acho que vai acabar não acontecendo. E eu quero ver muito o que vai acontecer sobre o desenvolvimento do Lau e do Marco, principalmente. Principalmente o Marco, eu acho que o Marco vai ter uma parada bem bacana aí
em um ano. Eu quero saber muito o que vai acontecer no episódio 1000, acho que vai ser um episódio muito foda. Então vamos esperar, galera, pra ver o que vai acontecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações e até a próxima. Falou!